Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 1, primeiro capítulo. Amém? Glória a Deus. Gente, para onde a gente está caminhando? O que a gente está querendo chegar? Qual é a meta da nossa igreja? Sobretudo para esses meses aí, a qual chancelamos algo que estamos buscando. Deixa a tela anterior para mim, por favor, Julie. A tela anterior, isso. O que nós estamos buscando aprender nesse momento? Qual é a didática da nossa igreja, irmãos? Vivermos sempre, né, com um tema programático para aquilo que o Espírito Santo apresenta para a gente estudar, a qual, né, o mundo teológico chama de série de mensagens. Né? Então, o Espírito Santo sopra no coração dos pastores, a gente no grupo ora e fomenta ideias e fala o que o Espírito Santo está apontando a gente. Né? E, dessa vez, o Espírito Santo falou forte ao coração do pastor Tiago, do pastor Lucas, o pastor Ulisses contribuiu bastante também. E o Espírito Santo soprou para algo, uma realidade que a gente, muitas vezes, tem visto, né, pastor Rodrigo, sendo desprezada, que é a identidade. Não é? Então, para que um cristão precisa ter identidade? E qual identidade ele precisa ter? Não é? Porque só alguém, Eric, com identidade pode ser relevante. Uma pessoa que não sabe quem é, nem de onde veio, nem para onde vai, até a filosofia diz que ele é uma pessoa perdida. Até no filme Alice, País das Maravilhas, quando Alice não sabia para onde ir, o gato falou para ela, então vai para qualquer lugar, porque qualquer lugar serve para quem não sabe para onde está indo. Então, ter identidade é saber de onde veio, quem é e para onde vai. Isso a gente está tentando mostrar. Mas não é um discurso filosófico dessa igreja nem dos pastores. Essa identidade não é pautada em conhecimento humano. Essa identidade é pautada onde? Onde que é o nosso norte, gente? Na Bíblia. Que identidade nós estamos buscando? A identidade de quem? De Buda? De Joseph Mengele? De Osama Bin Laden? De George Bush? De quem? Qual a identidade que nós buscamos? De Dom Pedro I? De quem? Então diga para quem no seu lado. Nossa missão é se parecer com Cristo. Então, a cada dia eu quero me parecer mais com Jesus. Essa é a minha meta. Porque, para ser cristãos, os primeiros homens que passaram a seguir, e mulheres a Jesus, e crianças e jovens, eles pareciam tanto com Jesus, tia Danda, que eles foram apelidados de cristinhos. Né? Onde foi isso? Quem lembra? Hein? Não foi em Jerusalém. Hein? Aonde? Em primeiro... Fala alto, pastor Rodrigo. Antioquia. Em Antioquia, já fiz uma pregação só sobre isso, tem exatamente 1 mês e meio atrás. Os cristãos foram chamados verdadeiramente cristãos em Antioquia. Por quê? Comiam parecendo Jesus, andavam, falavam como Jesus. Lembra de Pedro? Pedro só negou a Jesus porque ele parecia com Jesus. De fato, ele não fala como ele. Seja bem-vindo, irmão. É visitante? Não, é o pastor Tiago. Bonito. Sim, eu gosto assim, sem barba. Gente, quem topa aí da gente ver o pastor Rodrigo sem barba e sem bigode? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Vai ficar a cara da Serena. Uma vez só, Rodrigo, uma vez só. Oxa, Camila, deixa. Eita! Tá certo, filho. Ai, gente. Só para dar uma descontraída, gente. Então a gente está buscando transmitir a essa igreja pequena, mas forte, em busca de pessoas nobres, né, com sentimentos que lutam para estar aqui na quinta, que lutam para estar aqui domingo de manhã, que sem uma identidade firmada em Cristo, vai ser difícil a gente ser uma igreja relevante. Não é o templo, não é o nome Casa e Vida. Igreja, quando a gente diz, é o meu ser, o que eu sou, o meu caráter, aquilo que eu sou. Né? Porque quando eu tenho uma identidade de Cristo, eu perdoo quem me faz mal, eu perdoo quem me prejudica. Eu luto e carrego a cruz de Cristo
quando nos chamam de bobo, de otário, de você não é desse mundo, você não presta. Mas não é porque a gente é bom, não. Ou há em nós um dom super especial, não. É porque a gente decidiu ser convertido. As igrejas estão cheias, e aqui pode acontecer, tá? Pode acontecer de alguém estar aqui, né? E aderiu ao cristianismo. Hoje está acontecendo o evento da adesão. Né? Adesão é quando eu sou amigo de Jesus e acho que tudo que ele fez é bom e que é bom estar na igreja. Não existe ambiente melhor do que a igreja para eu criar minha família. Mas eu não me transformo. E o chamado é para transformação da minha identidade para a identidade de Cristo. E quando a minha esposa Janaína deixa de ser Janaína e passa a ser como Jesus, e eu também, as coisas na minha casa começam a melhorar. Os meus filhos vão ser criados vendo isso, vão querer se parecer também, os meus netos também. Agora, quando está aqui um compromisso com o meu eu e a Janaína com o eu dela, a gente vai viver em conflito, em atrito. Não que não haja. Nós não somos perfeitos, tem problema, tem diferença. Se há duas pessoas diferentes nesse mundo, chama-se Péricles e Janaína. Em alguns momentos, há atrito, há divergências. Mas em tudo isso, no final, quem é exaltado? O nome do Senhor. Porque é uma busca, né, por ter a identidade de Cristo. Porque eu e ela não nos unimos por causa do corpo, por causa da beleza. Tudo isso nos chamou a atenção no primeiro momento. Mas depois a gente descobriu que há entre nós algo maior. Jesus está no meio meu e dela. Entre nós dois existe Jesus. Alguém, mulheres aqui, consegue fazer uma trança com duas mechas? Sim ou não? Camila, você que gosta disso. Sim ou não? Para ter uma trança, precisa ter 3. Então, um casamento sem 3 não vai dar certo. Você vai fazer e vai desfazer, vai fazer e vai desfazer. Se não tiver Jesus, é difícil. E esse casamento não é só de marido e mulher, não. Essa aliança não é só de marido e mulher, não. Jesus precisa estar no nosso emprego, na criação dos nossos filhos. Jesus precisa estar conosco mesmo. Eu queria indicar um filme para vocês, chamado Lendas da Paixão. Eu todo ano vejo esse filme. Anote aí. É de um ator que a pastora disse que parece muito comigo. Quando meu cabelo cresce, ele fica mais clarinho. Né? Brad Pitt. Ela diz, você tá a cara do Brad Pitt. Eu estava deixando meu cabelo crescer, Luciano, mas aí começou a ficar muito parecido com o Brad Pitt, ela ficou com ciúme, aí eu cortei. Né? Mas esse filme, ele tem 3 personagens. 3 irmãos. Um irmão, ele é certinho. Ele cumpre regras. Ele é baseado no que o Estado diz, na ética e na moral. É o mais velho. O mais novo, ele é muito indefeso e o pai tem que protegê-lo. O pai é um ex-coronel da cavalaria dos Estados Unidos, em Montana, fronteira com as tribos indígenas, e ele viu o massacre de tribos indígenas e abandonou tudo. Falou, vou criar meus filhos no interior, longe de tudo, do mal dos homens, para que eles cresçam homens diferentes. E ele super protegeu o filho mais novo, Samuel. E o do meio, Tristan, Brad Pitt, foi criado mais com os índios do que com os pais. E ele tinha um instinto rebelde. Não da rebeldia do lado maligno, não. Mas assim, uma força indomável. Um centrado, outro rompia e o outro protegido. Você pode assistir esse filme vendo, chorando e assistindo uma poesia como eu assisti a primeira vez, como um pai. Mas esse filme fala sobre nós. Dentro de nós, há um Jack, há um Tristan e há um Samuel. Dentro de nós, há essas 3 pessoas. Alguém que quer ser centrado, alguém que quer partir para frente e alguém que precisa ser protegido. E muitas vezes as coisas, as situações, a vida nos imprime algo. A nossa casa, muitas vezes, nos imprime algo. O Lucas vai ser o que ele vê o pai dele sendo. O Lucas vai buscar um relacionamento do que ele vê no pai e na mãe dele. Nós somos fruto de um relacionamento social. Diz a sociologia que a célula-mãe de uma sociedade é a... Por isso que o diabo quer destruir tanta família. Que se destrói uma célula, cria um câncer, ela se reproduz e não vai haver mais família. Não havendo família, a sociedade está desfigurada.
Então as igrejas estão sendo atacadas. Igreja hoje virou tudo, shopping, teatro, tudo. Mas o alvo da igreja é transformação. Sacode 10 diz, a igreja foi colocada nesse mundo para transformar. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava restitui. Aquele que falava mal agora é silencioso e evita roda de escarnecedores. Aquele que era desprendido na palavra, não vigiava no que falava, agora é comedido e sábio. Igreja é lugar de transformação. Por isso que igreja não é lugar de adesão, é lugar de conversão. A gente adere a um clube esportivo para sair na piscina, jogar bola. A gente adere a uma escola e vai lá estudar, aprender ou ensinar. A gente adere a um clube de futebol e participa. Tem dia que a gente elogia o goleiro e ao mesmo tempo fala mal dele. O primeiro gol ele toma frango, mas depois ele salva 3 e a gente elogia. Só tem uma pessoa que a gente entra indignado e sai indignado em cada jogo, que é o juiz. Mas a igreja não. A igreja é o único lugar deste planeta que você vem na perspectiva de não receber nada e de dar tudo. Para você ver como é que está tudo invertido. A igreja é o único lugar que você sai de casa sabendo assim, não vou receber nada lá, eu estou indo lá para dar. No cinema a gente vai para receber um bom filme. No lugar lá da refeição do shopping, qual é o nome? Para as alimentação, a gente vai para escolher a comida que nos apraz. Algo vi pizza? Ouvi pizza? Salada. Salada. Tá bom, salada. Não é verdade? Todo lugar que a gente vai para se realizar. A igreja é o único lugar que você vem para realizar alguém. E esse alguém fez tudo por mim e por você. E ele não fez tudo sobre algo. Ele fez tudo para o que é eterno. Meu pai não conseguiria fazer. Se alguém nesse lugar aqui, que me ama incondicionalmente, é o meu pai. É o único homem na face da terra que vai lutar para eu ser melhor do que ele. É o único. Eu sou pai, eu sei o que é isso. Mas ele não poderia fazer o que Jesus fez por mim. Ele não conseguiria. Quantos já viram a paixão de Cristo? Você sabia que o Vin Diesel teve pneumonia nos 2 pulmões? Você sabia que no auge lá que ele estava filmando na cruz, falaram, tira ele da cruz, ele falou, não me tira, Jesus não desceu da cruz. Você sabia que ele teve que operar o coração, porque essa infecção causou na válvula dele, mitral, algo chamado endocardite, a inflamação do endocárdio, e teve que trocar a válvula? Você sabia que durante as gravações 2 raios caíram sobre ele no mesmo momento? Ser como Jesus não é fácil. Mas esse é o convite, Ana. Nada garante que você será curada. Nada garante que você será abençoada. Nada garante que você terá riqueza. Mas uma coisa está garantida. O Senhor, em todos os momentos, vai estar do teu lado. E Ele vai passar junto com você. E no final de tudo, Ana, você vai ouvir uma música. Veja, 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 alma cansada, veja, manso e suave, Jesus convidando. Bem-vindo, Eric! Bem-vindo, Rosângela Guerra! Vamos desfrutar e viver a eternidade no lugar que papai preparou para você desde a fundação do mundo. Quem mais? Diga meu nome bem alto aí. Quem vai para lá? Não preciso receber nada. Ele já pagou pelo que eu não tenho como pagar. Só que você vai pregar isso, a igreja está assim. Agora, bota um teatro aqui, com um cavalo entrando no altar. Bota aqui um... Aí, meu filho, o que as pessoas estão fazendo da igreja, um lugar para aderir às suas vontades comerciais. A igreja virou um lugar de network. Eu vou para a igreja grande cheia, porque lá eu vou vender os meus carros. Lá eu vou ter condições de vender mais plano de saúde. Lá eu vou ter condições.
Condições. E igreja é o único lugar que a gente vem para nada e oferecer tudo. Se o nosso mundo se resumir a conseguir coisas através de Deus nessa terra, nós somos os homens mais malditos desse mundo. E ter consciência disso é ser feliz. Porque se eu não espero nada da Moniquinha, Bruno, se o Bruno está se unindo à Moniquinha, esperando nada dela, e ela hoje te leva um café da manhã, Bruno, seja o homem mais feliz do mundo. Agora, se você casar com a Moniquinha, nós vamos fazer esse casamento, dá um glória a Deus bem alto aí, esperando que todo dia ela traga croissant, queijo cottage. Tô certo aí, ô Vitória, me ajuda? Geleia de morango diet. Café Paluá. Café Paluá. 100 gramas custa R$ 2.800. É um café que as cabras comem, né? Os grãos. Dentro dela há uma enzima que aromatiza esse grão. Ela depois solta os grãos e a pessoa pega, lava, limpa e tal, e moe. E esse café é o café mais caro do mundo. Meu pai adora esse café. O João e a Luísa têm desse café lá. Tá? No Brasil é chamado de café jacu, que quem faz esse papel é uma ave chamada jacu. Ela come, depois elimina os grãos e a enzima do estômago dela prepara esses grãos para um sabor inenarrável, Luciano. Você que gosta de café? Se o Bruno esperar isso, ele vai ter todo dia, gente. Aí ele vai ser, que homem feliz que eu sou. É a mesma coisa as igrejas hoje. Elas vêm para as igrejas esperando tudo. Que Deus dê carro, que Deus dê casa, que Deus dê cura, que Deus dê... Aí, na minha época de infância, tinha uma música que dizia assim, tudo que se faz na terra, se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio. Ah, meu pai lembra. E aí, Marcos, no capítulo 1, no versículo 35 e 38, fala de algo bem simples que identificava, que nos traz a identidade, e que Jesus praticava, e que hoje, na classe de novos discípulos dessa igreja, nós trabalhamos um pouquinho, que é o lugar secreto, né, Eric? Aliás, Moniquinha, você está convidada, que a Ana não brigue com a gente, a participar da aula junto com o Bruno lá, porque é importante. Tá bom? Se a senhora quiser, desejar, seja muito bem-vinda à nossa classe. Tá bom? Ele diz algo interessante no versículo 35. E levantando-se de manhã, sacode 10 aí, fala de manhã. Fala, Jesus acordava de manhã. E não era simplesmente de manhã, era, em alguma tradução está de madrugada, e alguma está muito cedo. Significa que, para encontrar com Jesus, mas eu acordo às 6 para ir trabalhar, acorde 5:30. Jesus não dava o que sobrava de tempo para falar com o Pai, ele dava o primeiro tempo. Escute uma coisa. Os primeiros 5 minutos dos seus olhos abertos no dia, naquilo que tu foca, vai determinar todo o teu dia. Se os teus primeiros 5 minutos é atendendo coisas, demandas e pessoas, você vai ser uma pessoa ansiosa e acelerada. Não é demônio, é você que está programando a sua mente. Agora, se no seu tempo você acorda, abre os olhos e diz, Senhor, obrigado porque eu acordei vivo. Eu tenho um cunhado que não acordou. O irmão da pastora dormiu e não acordou. Obrigado porque eu acordei. Obrigado porque eu posso contemplar a minha esposa. Obrigado porque tem um dia preparado. Eu não posso sair da cama sem fazer isso. Eu não posso. E a gente está vendo Jesus levantando de madrugada, tia Danda, muito cedo. Era tão cedo que ainda estava escuro. Está aí, ó. E saiu. Opa, se ele saiu, ele se movimentou. Já viu no culto que tem gente que não se movimenta para nada? Agora fica de pé, não fica em pé. Agora bate palma, não bate. Agora vem aqui na frente no altar, não vem. Sacode 10 aí. Sacode 1000 aí. Fala, se movimenta, homem. Faz alguma coisa, mulher. Irmãos,
Deixa para parar no caixão. Agora vamos nos mover. Tudo que é inerte. O que é, Pedro? Tudo que é inerte. Fala, Pedro. Se destrói. Alguém que já teve a experiência de deixar uma casa fechada, Márcia, trancada por um ano? Quando você chega lá, o piso está estufando, porque ninguém pisou nela. O piso levantou. Né, Érica? A tinta está caindo, o lustre enferrujou. Quem já teve alguma coisa de valor bacana, valor estimativo, e Dudu deixou trancado no armário, e depois de anos foi buscar, aquilo está o quê? Enferrujado, travado, deteriorado. Sacode 10 aí e fala, Deus quer te usar. Senão vai enferrujar. E foi para um lugar, o que está dizendo aí, Bruno? Deserto. E ali orava. Seguiram-no Simão, mais conhecido como quem, Camila? Pedro Pedrilson, Dona Marise, e os que estavam lá. E achando-o, disseram, todos te buscam. E eles lhe disse, o que Jesus respondeu para ele? Vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue, porque para isso eu vim. Amém ou não amém? Põe a mão no seu coração. Feche teus olhos. Diga, Senhor, eu preciso receber da tua palavra. Fala comigo. Eu não quero ouvir o pastor. Diga, eu não quero ouvir um bom sermão. Diga, Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz. Por favor, fala comigo. Entra em mim. Faz morada, Espírito Santo. E fala comigo. Em nome de Jesus. O tema do sermão é: o secreto define o público. Anota aí, Ana. Meu avô Costa me ensinou que quem come guarda, seu Paulo. Seu Costa nos ensinou que quem come e guarda o que sobra, põe na mesa 2 vezes. Então anota aí o sermão, para depois eu comer de novo. Que a palavra é: Deus não rejeita a oração. Oração não é alimento. A palavra é alimento. Oração é como unção. É como aquilo que acende que eu não gosto, que me dá rinite. Qual é o nome daquilo? Aquele cheiro fedido. Quem fuma maconha acende. Qual é o nome? Incenso. Oração é como incenso. Ô, Rodrigo, tu sabia logo de cara assim? Naquela época lá no rock, na banda. Ah, Camila. Não, Camila, não, tá bom. Eis que tudo se fez novo, né, Yas? Era só o primeiro abismo, né? Antes de vir o segundo, tu pulou, né, Rodrigo? Eu conheci esse pastor com alargador, não é? Brinco, roupa preta, as bermudas fedidas, um sapato todo cardido. Era fedido, não, Camila? Não, ele não era fedido, né? Aí Camila levava ele, mãe, pai, para mim, para pastor, estou namorando um menino. Aí eu olhei para ele e falei, esse garoto é bom, hein? Vou investir nele. Aí o dia que o baixista faltou, eu falei, tu não toca baixo? Ele, no mundo. Que mundo? No mundo tereis aflição. Vai lá tocar. Nunca apanhei tanto como boi ladrão, filho. Os donos da igreja me bateram até a morte. Mas hoje está aí, ó, pastor Rodrigo. Valeu a pena apanhar por você. Mas valeu mais a pena apanhar porque Jesus que mandou. Não é, pastor? Mas vamos lá. O secreto define o público. Anotou, Ana? Que é isso, senhor João? Que parada é essa aí? Que o secreto define o público. É uma prática de Jesus que forma a identidade de uma igreja relevante. Se queremos ser uma igreja relevante, a gente precisa entender que existe um lugar secreto. Cantamos domingo passado. O que foi? Ideia Duda? Duda? Há um lugar. Há um lugar. Não sei a letra. Só sei essa parte, ó. Há um lugar. Que lugar é esse, Ana Marise? Esse lugar é no... Agora todo mundo sabe essa parte, vamos. Tum tum pá, tum tum pra, tá. Esse lugar é no... Se a gente não começar o dia e terminar o dia, esse lugar no Senhor, aí a nossa cabeça vai ser de tudo, gente.
do problema do STF, de Banco Master, de aumento, de Estreito de Hormuz, do que vai. Aí a nossa cabeça vai estar impregnada de coisa, na conta, no STF, no Serasa, a gente vai estar. A gente precisa começar o dia em Jesus e terminar nele. Semana passada o pastor Lucas pregou um texto em que antes de Pedro alguém deu uma resposta dizendo: para onde nós vamos, Jesus? Se só tu tem palavras de vida. Se lá atrás esses caras identificaram isso, para onde nós vamos? A gente vai, Michele, para o desespero. A gente vai, Pedro, para o lugar da angústia. A gente vai, Rafito, para o lugar da ansiedade. Porque só existe um lugar para mim e para você, tia Danda. E a senhora me ensinou isso. Não com palavras simplesmente, mas com ações naquele quintal. Senhora, tia Deise, tia Rosa, tia Dona Neide, Dona Juvenil. Eu via essas mulheres, eu via. Aquela ali, uma de verde que está atrás do Eric ali, com a camisa do Santos. Ela, minha mãe, elas iam, os homens iam jogar futebol lá no estádio Touro Branco, né, pai? E elas aproveitavam isso, se trancavam no quarto, e ficava eu e meu primo. Elas estão falando uma língua, eu acho que é árabe. Aí ficava lá, que língua, é um negócio estranho, não é? Porque na época não era muito fácil falar em língua em público. Aliás, havia um preconceito aonde a gente congregava em falar em público em língua estranha. E elas se trancavam, iam para esse lugar. Eu aprendi isso vendo. Por isso que é importante na sua casa ter um lugar secreto, para que as crianças vejam, os jovens vejam, os adolescentes vejam. Porque os adolescentes veem a gente reclamando das contas, dos problemas, brigando. Mas eles precisam ver a gente chorando, a gente ajoelhando. Seu filho, seu neto, seu bisneto, seu sobrinho, seu vizinho, precisa ver, precisa entender. Fala a verdade, levanta a mão aqui. Quantos explicaram e ensinaram os seus filhos a irem para o lugar secreto? Todos os dias. Quantos? Esse é o primeiro fundamento de todas as coisas. Ensinar que existe um lugar secreto. O que nos define em público é o que a gente faz em secreto com Deus. Então, se eu não tenho ou deixo um dia sem passar pelo secreto com Deus, eu serei no público aquilo que eu penso que eu sou. Talvez um Tristan, talvez um Edward, talvez um Samuel. Mas nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Bem, se nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, tem um segredo, dona Marisa, em Deus sobre mim mesmo, que eu ainda não sei. Como é que eu descubro? Como é que dona... Vou dar um exemplo aqui. Peraí. É que dona Rosângela vai descobrir os segredos do seu Carlinho, buscando ter intimidade, relacionamento, conversando com ele, se fazendo uma pessoa confiável. E o Espírito Santo quer revelar segredos sobre você e sobre mim também. E o Espírito Santo, ele é tão sensível, gente. Sacode 10 agora e diga: o Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é um fogo. Sacode 1000 agora e diga: o Espírito Santo não é água. O Espírito Santo é uma pessoa tão educada, tão simples, tão delicada, que qualquer barulho muito grande... Quem aqui já caçou passarinho? Com visgo? Não? Biquinho de lacre? Não? Meu pai. Amém. Quem aqui já pegou rã para comer? Quem aqui já caçou passarinho de atiradeira? Preá? Quem? Qualquer barulhinho, Eric, ele voa, vai embora. Partiu. Tem um ambiente para o Espírito Santo chegar. Tem um silêncio, tem um quebrantamento, tem um momento que torna irresistível para ele. E ele vem, como veio sobre Pentecostes, e realiza. Alguém pode ligar esse ar, senão eu vou ter que tirar o paletó? Por favor, para mim, pode botar, gente. Não tem problema com garganta, com cantar. Comigo, joga ar, porque gente com tecido adiposo gosta de ar. Liga, por favor. O Espírito Santo veio, está quente aqui dentro.
Pastor, mas se a pregação for só isso até 11h30, vai ser só isso. Mas eu preciso gerar nessa igreja uma identidade de pessoas apaixonadas por estarem com Jesus. Porque tudo que a gente vai viver no público, tudo que vai me definir no público, tudo que me vai gerar para eu viver em comunidade, em família, no casamento, começa no secreto, no privado. O que vai definir o que a Alexandra será para o Eric vai ser no secreto. O que vai me fazer ser um bom filho para o seu Paulo? Se define no secreto. O que vai fazer ser um bom irmão para a Rosana? Se define no secreto. É ali. Ali, Davi, é o lugar que não dá para a gente sair. Quando a gente sai dali, Davi, bons amigos terão maus conselhos. Talvez o meu pai já me deu um mau conselho. Talvez eu, como pai, já dei mau conselho para o Tiago. Na ânsia de protegê-lo, posso ter ensinado a ele coisas erradas. Mas o Espírito Santo só ensina coisa boa. Vocês já pararam para perceber, falando de identidade, o logo da sua igreja? Dá para ampliar aqui esse logo? Só uma pessoa me perguntou o que significa essa casinha aqui. Vocês já perceberam? Tem como ampliar esse logo? Tem como? A gente está tão viciado em certas coisas, né? Outro dia eu estava fazendo na tela do computador da escola, aí teve a hora que eu saí, voltei, eu precisava ver um negócio, eu fiz assim na tela. Falei, não, aqui não tem touch, eu tenho que clicar mesmo. Acá, chegou. Gente, mas por que isso aí? Foi uma inspiração de Deus, não fui eu, não. É minha nora e meu filho. Não é? Perceberam que tem um E justamente separando o ponto da exclamação? Perceberam que aqui é o lugar secreto, fechado, onde está aberto e a gente busca de Deus algo no secreto e sai para realizar totalmente escancarado no público. Perceberam que há uma exclamação entre o secreto e o público? A casa não é só vida para mim, não. É que se na minha casa houver essa exclamação, ela vai gerar vida. E você faz parte dessa igreja e não conhece nem o símbolo dela, nem a sua identidade. Falamos isso na fundação da igreja, falamos isso na salinha, falamos isso no Chacon. Porque qualquer lugar serve para quem não sabe para onde está indo. Até os filósofos mais doidos desse planeta fizeram uma expressão assim, ó, conhece-te a ti mesmo. Você não sabe teus pontos fracos e teus pontos fortes? Eita! A arte da guerra, Sun Tzu. Quem já leu? Levanta a mão. Ele fala sobre guerra, conhecimento do inimigo e si próprio. Lembra disso? O que ele diz sobre isso, Rodrigo? Em outras palavras, se você se conhece e conhece o seu inimigo, a cada batalha é uma vitória. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, você vai ter 50% de chance de vencer. Agora, se você não se conhece e nem o inimigo, se prepare para perder todas. Tem gente que conhece mais o inimigo do que a si mesmo. Tem medo do diabo, só fala em diabo, só está preocupado com o diabo, mas não sabe que muitas das guerras que ele está vivendo foi falta de secreto. Foi falta de ouvir Deus. Foi falta de buscar quem eu sou em Deus. Foi falta de buscar transformação. Por isso que eu digo que as igrejas estão cheias de adesão. Pessoas aderiram ao cristianismo porque é um bom lugar para estar e para conseguir algumas coisas. Agora olha para quem tem teu lado e fala, querido. Meu Deus, gente, que dificuldade, é só para falar, ai, querido, querida.
Meu Deus, coisa triste. Duvido se eu estivesse falando aqui em ganhar alguma coisa, tá todo mundo pulando aí. O nosso general é Cristo. Todo mundo semana passada aqui, hoje esse cara está com esse discurso chato. É a escola dominical, vão aprender, pelo amor de Deus. Sacode de 10 e fala assim, querido, estás frito. Porque eu olho para ti e vejo um convertido. Convertido está preparado para tudo, até para perder e rir. E aí, gente, eu fui estudar o que é o ponto de exclamação. Ponto de exclamação é um sinal de pontuação usado para indicar. Professora Ana, de português. ênfase, reforçar uma ideia. Tipo, isto é incrível! Exclamação. Foi a Vitória, não foi o Luquinha que bolou esse... Foi a Vicky. Você dá um glória a Deus pela vida da Isabela? Tu acha que eu vou falar da Vicky? A Vicky vem falar antes comigo, oi, meu amor, minha princesinha. Tudo bem, Vicky? Agora eu olho, oi, Isabela. Aí ela fala, e agora só fala com a Isabela. Né, Vicky? É um jeito de eu mexer com ela. Jeito carinhoso. Ponto de exclamação também serve para emoção intensa, alegria, surpresa, indignação, tipo, que notícia maravilhosa! A Casa e Vida chegou! Ou então, cuidado! Vai aonde, pai? Ordem ou chamado direto. Também é usado em frase imperativa. Pare! Vem aqui! Em síntese, seu Paulo, o ponto de exclamação marca intensidade emocional ou esforço expressivo na frase. Essa é a função daquele ponto de exclamação. Eu não vivo só na minha casa, é um lar. É um lar onde busco ao Senhor e as coisas que vêm do alto e distribuo, quando saio dela, com quem está ao meu redor. Posso ver uma mão para o alto dizendo, é desse jeito, glória a Deus, eu recebo, assim eu vou viver. O Evangelho de Marcos, gente, que a gente está analisando aqui, anota isso aí, por favor, tá? Apresenta Jesus em movimento. Diferente de Mateus, que enfatiza o cumprimento profético. Mas o Evangelho é tudo a mesma coisa, já ouvi isso. Vou ler, é tudo a mesma coisa. Não, quando você lê Mateus, ele vai enfatizar, dar ênfase, vai destacar que Jesus cumpriu a profecia ao longo da Bíblia que o Messias chegaria. João vai revelar a divindade de forma contemplativa de Jesus. Agora, Marcos apresenta Cristo como servo. Eu sou um dos homens apaixonados pelo Evangelho de Marcos. Porque quando eu leio Marcos, eu me converto. Se Jesus passou por isso, que prazer sofrer com ele na mesma cruz. Que prazer ser com ele o que ele foi. Sacode 10 aí, diga, não desça da cruz. Marcos mostra um Jesus ativo, intenso, operante. E no capítulo 1, no versículo 21 ao 28, ele expulsa demônios na sinagoga. Posso ouvir um misericórdia? Também no capítulo 1, do versículo 29 ao 31, eu acho que foi por isso que Pedro nega ele, Jesus cura a sogra de Pedro. No versículo 32 ao 34, cura muitos enfermos até o anoitecer. Aliás, quando eu vi de shows aí essa cena, eu tive que parar para chorar, porque eu não consegui. Você também, Edwin? Eu não conseguia continuar. Mostra um Jesus cansado, já estava exausto. Os discípulos falaram, chega, mestre. Ele, não, eu preciso dar mais de mim. Enfim, Michele, Lucas, Dilcinho. O capítulo 1 mostra Jesus no auge da sua popularidade. Humanamente falando, pastor Rodrigo, aquele era um momento de consolidar a fama do jovem rabino
estruturar a sua influência no mundo greco-romano helenizado. Aquele era o momento de Jesus capitalizar sucesso. É agora, Jesus. E não pense que tentaram fazer isso com ele, não. A gente vê pelo menos um evento desse aí em Cafarnaum. Uma mulher toca ele, uma mulher fedida, uma mulher magra, uma mulher esquelética, uma mulher indigna, toca no lugar mais santo das vestes de um rabino. E Jesus fala, Eric, alguém me tocou e para. Só que o principal da sinagoga, o cara da sinagoga, estava com a filha morrendo. E Jesus para, fala, alguém me tocou. E alguém muito impulsivo, ou foi Judas ou foi Pedro. Lá em cima eu vou saber. Falou, tá todo mundo te tocando, parceiro. Vamos andar porque Jairo é o cara. Jesus falou, não, saiu virtude de mim. E com 12 anos, tendo uma hemorragia intensa, aquela mulher foi curada. A palavra diz que ela tinha gastado tudo o que tinha com médicos, ou seja, era uma pessoa de posses. Era a última chance dela. Em meio à multidão, Adriana, ela buscou o secreto. E quando ela toca, no lugar em que só o rabino podia tocar, tizil, as franjas da hora do rabino. Foi dali que surgiu, quem já foi católico, me ajuda, Adriano, que ora e passa uma bolinha. Qual é o nome? O terço. Foi daí que surgiu a ideia do terço. Eu posso trazer, eu podia ter trazido, né? Uma vestimenta dessa, com as bolinhas para você ver o lugar de oração. Ela toca ali. A menina está morrendo. E chega no dia, já morreu. Jesus falou, e daí? Vamos lá ver o que vai dar. Porque não era Jairo, não era dinheiro, não era poder, não era fama. Jesus sabia da missão. Sabe por quê, Yasmin? Porque ele falava com o Pai. Então, se a Yasmin vai ficar chateada comigo, o problema é dela. Eu vou fazer o que Deus mandou. Se a Márcia não vai mais fritar bolinho, aquele bolinho que a Márcia fazia para mim, não. Quando a gente trabalhava junto, você foi minha secretária, lá na secretária do pastor, lá na Igreja Metodista da Freguesia. O problema é da Márcia. A dona Marise não vai fazer mais bolo para mim, para eu comer quentinho, passando requeijão. Não importa. Não é que eu vou ser grosso, desagradar, não. Eu preciso, antes de agradar qualquer pessoa, até a pastora Janaína, até o Bento, eu preciso agradar em primeiro lugar. Por isso que é um lugar que eu não posso deixar. E Jesus sabia qual era esse lugar. O texto diz, então, que antes do dia clarear, na madrugada, ainda escuro, ele foi para o secreto. Isso revela algo profundo. A identidade de Jesus não era sustentada pela multidão, mas pelo Pai. Olha para quem está ao seu lado. Fala, quem tem te influenciado? Você vive, vibra e anda influenciado por quê? O que te faz trabalhar? Se é dinheiro, você vai ficar cansado. Se é poder, você também vai cansar. Agora, se o teu trabalho é o teu alvo missionário, se o teu trabalho eu acordo e tem gente lá que vai me olhar e vai ver a diferença, eu não vou abrir a boca antes da hora, mas, Pai, me enche com o teu poder. Quando eu tocar naquela mulher, que ela sinta algo diferente. Quando olhar para mim, que ela veja a tua presença. Senhor, eu estou acordando motivado a ser nesse dia o que ninguém é na tua presença. Ah, Senhor, desde o trânsito, aquele que me der fechada, aquele que me xingar, eu vou abrir o vidro, vou olhar para ele e vou dizer, me desculpa, me perdoa, vá com Deus, o Senhor te abençoe. Essa semana eu tive a oportunidade de parar em frente ao Cetex, o cara buzinou forte na minha traseira, e quando eu olhei pelo retrovisor que parou do meu lado, eu olhei para ele, fiz assim, ele falou, o que foi? O que é? Sai da frente. Eu falei para ele, me perdoa, deixa eu dizer uma coisa, tem um demônio sentado atrás do teu carro contigo. Aí ele falou, o quê? Eu falei, tem um demônio dentro do teu carro, posso orar? Ele, por favor, eu abro os vidros, sai! Obrigado, amigo. Obrigado, irmão. Só tem um jeito de você sair motivado hoje. Está tudo ruim. As instituições estão todas falidas. Está tudo quebrado. Até a igreja está indo para a falência. O amor se esfriaria, está se esfriando.
Não está dizendo que não vai ter amor de homem por homem, não vai ter amor de mulher por mulher, não vai ter amor de ir para a igreja, não. A motivação, o amor, a paixão por Ele, o que move. As pessoas estão indo para a igreja por outros motivos, e o único motivo de eu ir à tua casa é te encontrar, Senhor, porque eu preciso começar bem a minha semana. O domingo é o primeiro, é teu, eu estou te entregando, Senhor. Cuida de mim, da minha família, dos meus filhos. Isso tudo é seguinte, é consequência, mas eu venho para te entregar o melhor que eu posso te dar, e o melhor que eu posso te dar sou eu. A minha vida é um tributo a ti, Senhor, e eu venho diante do altar despejá-la, Senhor, não porque eu preciso de algo, mas para demonstrar o quanto eu sou louco por ti, Senhor, o quanto sou apaixonado por ti, Senhor, o quanto sem ti eu nada posso fazer, Senhor. Eu vim à tua casa porque eu inspirado assim, eu vou animar o Eric. Eu venho para minha casa porque eu apaixonado assim, o Tiago estava querendo desistir, vai mudar. Eu venho para a tua casa animado porque a Ana está precisando de uma injeção de ânimo, mas ela é uma joia valorosa. Ana, não pare, a tua vida tem tocado na minha, siga em frente. Eu venho para casa porque o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos para a casa do Senhor, porque o salmista também diz: ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em oração, porque é ali que Deus despeja o óleo da barba de Arão, unção e capacitação. Tudo aquilo que eu não sou e não consigo ser, é na presença dos irmãos, diante do Pai, que Deus me capacita a ser o que eu não sou. É um princípio bíblico. Agora eu começo minha semana na praia. 9 horas é muito cedo. Eu desafio, domingo que vem, você não vir à igreja, ir 9 horas para a praia e tentar estacionar o seu carro. Eu te desafio, não venha para a igreja. 9 horas, domingo que vem, você está autorizado a ir para a praia. Mas você precisa tirar foto do teu estacionamento, de onde você vai parar. Vai 9 horas para o Grumari e tenta parar o teu carro. Fala alto, Ana. Oi, amor. Já traz a roupa da igreja. Mas para a igreja 9 é tarde. E a gente quer que Deus faça. Marca o futebol. Marca o shopping, marca a saída, marca a viagem. Da maneira que a gente... Vocês estão entendendo, gente? O que corta aí, corta aqui, tá bom? O que corta aí, corta aqui. Não é alguém apontando o dedo, é alguém que está apanhando. Mas eu sou o pastor só serve para uma coisa. O que é, Eric, que o pastor serve? Levar as ovelhas para o caminho da alimentação, tirá-los para beber água e voltar e trazer eles são a salvo. O pastor não é teu dono, Eric. O pastor não tem que se meter naquilo que você tem que definir com Deus e com Adriano. Pastor não é dono de ninguém. Pastor é alguém que aponta o caminho. E eu estou apontando o caminho. Os teus filhos precisam crescer vendo o que eu estou falando. Eu fico irritado quando diz que eu tenho sorte com meus filhos. Porque tira tudo aquilo que eu e a pastora lutamos para construir. Tinha época que eu ia o dia todo fora. E ela fazia o que ela sabia fazer. Quer ver uma coisa? Tiago e Lucas, presta atenção. Cantem comigo. Lucas, Tiago. 1, 2, 3. Estou seguindo. Vai, Lucas. Ela botava o R.R. Soares para ele assistirem. E depois fazia a célula da... E eu na faculdade, eu na pós-graduação. Eu falei, eu tinha um trato com ela, eu vou primeiro. Deixa eu ir, eu sou cabeça. Eu vou me formar, eu vou trabalhar, eu vou ralar. Depois tu vai. E aí eu seguro a onda. Um trato. Porque meus filhos sem você, eu sou ruim. Você é aquela que vai acolher como Maria, como de Suzana Wesley. Você é o Espírito Santo na vida deles. Deixa eu romper que eu sou o pai. Depois eu volto costurando. Dá trabalho formar caráter. E caráter não se forma com palavras, se forma com exemplos. Caráter não se forma com ensino, com livro. Se forma com testemunho. E o que falta na nossa sociedade é exemplo. Gente sendo o que não é. Já falei sobre isso aqui. Serena, o que você vai ser quando crescer? Médica, advogada? Não, isso é o que ela vai fazer. O que ela vai ser. Educada, inteligente, honesta, fiel.
A nossa sociedade confunde fazer com ser. Por isso que tem muita gente fazendo aquilo, Bruno, que não é. Médico mal educado e insensível, que nem coloca mão em você para te examinar, te passa 10 mil exames e no final acha que você tem alguma coisa. O que ele não é, ele faz. Pastor que entra pelos fundos, sai pelos fundos, que não abraça, que não se deixa ser tocado. Jesus se deixava ser tocado. Jesus parava e perdia tempo. Pastor que não tem empatia, que não chora, que não abraça. Jesus chorou quando Lázaro estava podre. Gente que faz e não é. E tem cristão que faz e não é. Levanta a mão e diga, eu não sou. Vai, gente. Chuta com esse capeta aí. Jesus está ensinando isso. Aqui está a base da igreja relevante nesse texto. Não é público. O que nos define é o secreto. Não é o que eu apresento para o Rodrigo. Não é o que eu apresento aqui em cima. O que define é o que eu faço no secreto, com Deus, com a minha esposa, na minha casa. É isso que vai me definir para eu falar aqui com autoridade. Para eu viver na sociedade com autoridade. Ah, isso gera muita confusão. Sacode 10 assim, se prepare. Túnica colorida dá um problema. Todo mundo quer usar preto e branco. Lucas, não fica triste com o que eu vou falar, não. Mas quando alguém define usar colorido, chama atenção. Então se prepare, quando você começar a buscar o secreto com Deus, sozinho você vai mudar. Vai incomodar pessoas. Toda pessoa preguiçosa se incomoda com quem faz alguma coisa. Vocês já viram um crítico fazendo alguma coisa? Crítico de cinema, já viu ele escrevendo algum filme? Já viu ele interpretando algum filme? Porque ele só sabe criticar. Tem bons críticos que fazem a gente se mover. Eu estou sendo um agora. Mas tem a maioria dos críticos que só sabem falar, não fazem nada. Então, quando a gente faz alguma coisa que a transformação incomoda, foi assim com José. O problema de José era a língua. Não, olha o que papai me deu, uma clínica diferente. Ah, é? Joga ele no buraco. Ah, é? Vende ele para o Egito. Ah, é? E assim foi. Mas José não parou, tia Danda, de orar, de buscar no secreto, de realizar, de sonhar com Deus. E chegou um dia que se cumpriu. Todo mundo teve que ajoelhar para comer. Mas podia ter sido de outra maneira. Então, fala com 10 aí. O que papai te der no secreto, cala a boca. Deus te deu. Joga no buraco. Vai para o Egito. Deus vai cumprir? Vai. Vamos buscar outro caminho, né? Teve que passar aquilo tudo, né? A identidade de Jesus era construída no secreto com o Pai. Dá para você anotar pelo menos isso? A identidade com Cristo, a identidade de Jesus era construída no secreto com o Pai. Marcos 1,35 mostra que, mesmo no auge do sucesso ministerial, Jesus se retirava. E olha só, um texto na Bíblia não serve para nada. Por exemplo, Jó. Quantos Jóis você conhece na Bíblia, pastor Rodrigo? Só um. Toda vez que você vê só um na Bíblia, é exemplo de poder do que Deus pode fazer. Eu estou vivendo a vida de Jó, nunca viverá. Jó foi único para mostrar o poder de Deus. Você imagina, fecha os teus olhos quem tem filho aí. Tua casa caindo e matando todos os teus filhos lá soterrados. Imagina. Só ter uma mulher de Jó. Se a mulher de Jó é assim, imagina a sogra de Jó. Diga misericórdia. Se a mulher é daquele jeito, tu imagina a sogra. Ela é tão irrelevante no contexto que nem citam ela. Se citar a sogra aí, a maldição vai dar muita guerra. Não cita não, Senhor. Não inspira para falar da sogra de Jó. Lucas 5,16 diz, Lucas, doutor, médico, ele, porém, retirava para lugares solitários e orava. Mateus 14,23 diz, após multiplicar os pães, subiu ao monte para orar. Lucas 6,12, 13, antes de escolher os discípulos, passou a noite em oração. João 5,19, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão e pode vir do Pai.
João 17, a oração sacerdotal revelando sua intimidade direta com o Pai. Ou seja, Jesus não improvisava, Jesus trazia direto do Pai. Sacode 10 e fala, para de criar, para de improvisar, Deus já tem tudo para você. Sabe o que é, Edmin? Eu acho que a gente aí dá errado. Eu acho. Sabe o que é, Pedro? Talvez não tem perhaps com a gente. É Deus que fala, é Deus que indica, é Deus que mostra. Levanta a mão para cá. Fala, recebe. Toda vez que eu me movo sem ouvir a Deus, búlica. Quem já jogou búlica aqui sem ser com carpete? Hoje as crianças jogam búlica no carpete. Pedro, o que é búlica? Fala alto. Sim, bolinha de gude, porque eu fiz assim, mas como é que é? Você cava 3 buracos no chão, tem que acertar os 3 buracos para lá, os 3 buracos para cá, e quem cair fora, tu mata e rouba a bola do inimigo. Diga misericórdia. Mas eu não fui Nutella, eu fui raiz, tirando a bolinha do inimigo e dos amigos também. Hoje, se fizer isso, ai, roubou a bolinha do inimigo, devolve. Não é não, seu João? Não é. É búlica, é buraco. Decidir sem Deus é buraco, é abismo. E como disse o pastor Rodrigo, o primeiro abismo chama o segundo, que chama o terceiro, e assim vai. Então sacode 10 aí e fala, teu lugar não é o buraco. Jesus recebia no secreto o que ele ia entregar no público. A identidade dele não vinha de milagre, não vinha de aprovação popular, não vinha de reconhecimento, vinha de comunhão. Ah, mas eu tratei a tia Danda tão bem, por que ela me tratou mal? Ah, eu tratei o Perinho tão bem e ele me tratou mal. Sim, porque ela é do bem, ela me tratou bem. Agora eu só posso dar para ela o que eu tenho, ingratidão. Então, as pessoas só dão para a gente o que a gente tem. Não espere reconhecimento. Você vai fazer boas coisas com más pessoas que só têm coisas más para te dar. Põe isso na sua cabeça. Então, antes de fazer... Alguém, por favor, aprendeu alguma coisa até agora? Então, antes de fazer... Ah, estou querendo roubar minha folha. Hein? Já ouvi, a Raquel falou lá atrás. Sacode 10 aí, pelo amor de Deus, e fala, vai para o secreto. Mas é para sacudir, Yasmin, por favor. Isso, sacode ele. Vai para o secreto. Eu acho que eu vou trocar esse carro aqui por um seminovo. Seminovo é semivelho. Então procure ver se a parte velha dele está atualizada. Porque senão, búlica. Não é verdade? Ah, tem uma amiga no trabalho, ela me ouve tanto, pastor. A minha esposa ela não quer nem me ouvir. Tem uma menina que... Búlica! Sua melhor amiga é sua esposa. E a sua ajudadora. Vai inverter, vai dar ruim. Vai para o secreto. Vai para o secreto. Sacode 10 aí, fala, vai para o secreto. Quando a oração e o secreto diminui, aí eu tenho que buscar mais influência de pessoas. Porque a unção diminui. Aí você vê lá, Moisés, parou de ir para o secreto, o rosto dele que brilhava parou de... O que ele fez? Botou um paninho e passou a ser coleguinha das pessoas. Era só subir de novo. Quando o secreto diminui, a agenda cresce, mas a presença diminui. Quando o secreto diminui, o palco amplia e o altar diminui. Aí vira palco. Não altar. Identidade nasce de exposição, de intimidade com Deus. Quer ter intimidade? Busca a face, não as mãos. Hoje é um povo que aderiu ao Evangelho porque busca as mãos de Deus, o que Ele pode fazer. Mas a conversão busca a face de Deus, o que transforma. Quando eu olho Ele e me olho o Eric, eu me assusto, Bruno, Alexandra, minha turma, minha classe. Quando eu olho Deus e me olho, eu me assusto. Teve um, eu não vou citar o nome, vamos ver se vocês vão saber, que quando viu Deus, ele viu só a barra das vestes, só a bainha da calça, da saia, seja o que for, vestido. E ele deu um grito, ai de mim. Essa expressão em hebraico, ai de mim, sabe o que significa, Érico?
que eu morra. Quando ele viu Deus, ele teve desejo, Rosângela, de morrer. E sabe por quê? Porque havia um abismo entre ele e Deus, o que ele era e o que Deus era. Ele estava muito longe da realidade do que era Deus. Então, Aline, que eu morra, que eu suma, eu não consigo ser igual. Mas o mesmo Deus que em qualidade é emanente, em amor, em graça, ele é presente. Ele tirou uma brasa viva do altar que o anjo não pôde botar a mão, pegou com uma pinça, Camila, e tocou na boca imunda desse homem. Quem era esse homem? Filho de sacerdote, qual é o nome dele? Zazá. Né? Agora vai falar, pô. Agora abre a boca. Buscou comigo no secreto? Está purificado? Agora vai, se transforma num profeta maior, em que teu nome vai estar escrito, e o livro que eu vou te inspirar a escrever vai romper barreiras, vai chegar no Brasil, vai chegar numa igreja chamada Casa e Vida, e lá eles vão aprender que o secreto revela aquilo que vai ser em público. Só Silvana deu um glória a Deus. Vamos pular então? O que Jesus recebia no secreto, ele distribuía no público. Após orar, Jesus disse: vamos às aldeias vizinhas. Ele não ficou no deserto, não. Ele saiu. Tem gente que, vamos lá receber. Aí recebe e vai. Chega em casa, não muda nada. Segunda eu vou no reteté da irmã Nininha. Na quinta eu vou no reteté da irmã Glorinha. Na quarta eu vou no reteté da irmã Jusão. Mas não muda. Não muda. Não tem transformação. Que poder é esse que não transforma? Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas? Que negócio é esse de poder que é só para mim, para eu ter poder? Isso eu vejo em outros lugares também. O budismo também tem poder, na Umbanda, na Quimbanda, na Magia também tem poder. Mas nós não. Quando a gente recebe poder, a gente recebe para morrer. Sereis meus mártires. Falava mal, não fala mais. Xingava, não xinga mais. Brigava, não briga mais. Vai recebendo, como diz a Yasmin, um crescimento na bateria social. Vai ampliando, né, Rodrigo? Vai ampliando. E daqui a pouco, quem é? Eu explodia de qualquer maneira. Não, tem um coração compassivo essa pessoa. Ela se coloca no lugar das outras e sente como elas. Aumentou, cresceu, transformou. Desconfie de todo o poder de alguém que não é distribuído em público. Todo o poder hipostático que recebe para si mesmo. Até o diabo faz sinais e maravilhas. O que diz que a pessoa é um cristão é o que ela recebe no privado e reflete no público. Se não reflete no público, posso ouvir um misericórdia bem alto? Ele não ficou no deserto. A intimidade dele com o Pai não isolava, pelo contrário, impulsionava. Quer ver uma coisa? Mateus 4:23, percorria toda a Galileia, ensinando, pregando e curando. Posso ouvir um glória a Deus? Atos 10:38, andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos. Lucas 4:18-19, o Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me para... Mateus 9:35-36, vendo as multidões, moveu-se em íntima compaixão. João 20:21, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus não vivia só para ter experiências espirituais. Ele vivia para cumprir a missão. A identidade verdadeira gera movimento. Quem quer ser uma igreja relevante, levanta a mão e diga igual a Jesus. Então olha para quem está do seu lado e diga, então ore no secreto. E ame no público. Diga, receba do Pai, mas sirva as pessoas. Diga, busca a presença, mas se derrame por onde você passar. Senão, você é só mais um religioso. Foi para isso que Jesus se levantou. Foi a surra que ele deu nos fariseus. O perigo são os extremos, gente. Anota aí, por favor, para mim, Eric. Gente que vive no secreto, mas não distribui no público, não evangeliza. E gente que só vive evangelizando no público, mas não ora. Entendeu os extremos? Tem que haver uma combinação. Eu não recebo para ter poder, eu recebo para distribuir poder. Quantos entenderam, digam amém. Jesus conseguiu unir os dois. Uma identidade madura é secreto revela o público, presença revela a missão e altar revela a rua. Sacode de 10 e fala, rua!
Rua! Não, sair daqui, vou comprar meu frango, eu vou... Quero nem... Aí chega na hora, o vizinho entra no elevador, não dá boa tarde. Então pergunta, quer almoçar comigo? Essa semana a pastora desceu com um sandubão, porque agora nós estamos com delivery. A pessoa foi buscar ela em casa. Sacode 10, diga, o aluguel vai estar pago. A vizinha do lado viu, que isso? A pastora, sandubão, quer? Ela, que é isso? Pronto, já estamos com 2 clientes no prédio, diga aleluia. Agora você acha que ela inventou essa história de mostrar sandubão só para vender sanduíche? Não, filho, daqui a pouco o casal raiz acaba. Cada casal raiz vai ter uma missão. Qual é, Marcelo? Qual é, Raquel? A nossa missão, cada um, fala bem alto, Raquel. Cuidar de outros casais, e eu estou preparando os meus no meu prédio. Perdi o dinheiro do sandubão, odeio o sandubão, mas... vou ganhar alguém que vai olhar para mim e falar, aqui não tem só sandubão, não. Aqui tem outro tipo de alimento. A minha casa é lugar de vida. Coloquei lá, vai ter o jantar dos namorados aí, né? Lua de mel dos casados e solteiros. Vai ter, calma que vai ter aí. Nem que seja um Tadel, um treinamento avançado de líder. Ô, Xarabanai. Não é verdade? Vai ter. Tem mais gente inscrita de fora da igreja do que de dentro. Posso ouvir um glória a Deus? Tem mais gente de fora do que de dentro. Que eu mandei para todos os meus relacionamentos. Bandeiro, budista, torto, ateu. Tem todo mundo. Porque eu decidi, há muito tempo atrás, que a minha vida ia ser um vaso de bênção. Que a vasilha ia ter, pode mandar o óleo. Teve coisa pra caramba nesses 29 anos querendo me parar. Teve muita coisa querendo me paralisar. Atualmente tem coisa querendo me parar. Mas eu não vou parar. Eu vou prosseguir. E as tristezas, e as dores, e as angústias só vão me forjar mais para Deus. Quanto mais o diabo quiser me machucar, mais eu vou correr para o colo de Deus. Mais eu vou chorar. Mais eu vou buscar o Espírito dele. Mais eu vou me humilhar. Mais. E menos eu vou reagir. Tudo é dele, tudo é para ele. E eu quero concluir. Diga aleluia. Cruz é o ponto máximo dessa identidade. É lá no Getsêmani, anota aí que não vai dar para ler, tá? Mateus 26, do versículo 36 ao 39. Jesus novamente vai para o secreto. Alguém aqui já foi no Getsêmani comigo, que está aqui presente? Só o meu pai? Ana também. No Getsêmani. A última vez que eu fui no Getsêmani, a gente se reuniu para orar. E de repente, uma mulher que estava lá longe, veio andando e falou assim, vocês poderiam orar por mim? Aí a gente, sim, o que a senhora gostaria de orar? Lembra, Ana? Eu vim para cá numa peregrinação. E eu vi esse pastor aí orar. Ela até perdeu o ônibus dela, lembra? Eu ouvi esse pastor aí pregar. Ele falou sobre altar. Eu vim para aqui revoltado. E eu quero voltar curada. Vocês orem por mim. Tinha perdido as 2 filhas num acidente de carro há 2 semanas atrás. O Getsêmani já era um lugar que eu não abria mão de pregar, né, Ana? E quando eu vou lá, tudo que eu levo alguém para Israel, eu falo, Eric, quer pregar onde? Quer dar uma palavra onde? Né, Ana? Você quer falar em algum lugar? Não tem esse egoísmo. Mas desculpa, gente, no Getsêmani eu preciso. No meio daquelas oliveiras, tem uma oliveira ali de 2.700 anos ou mais, segundo os estudiosos. A oliveira se mede não pela grossura do caule, mas pela quantidade de vezes que ela se abre. A oliveira não morre, por isso que ela é o símbolo da ressurreição. Quando ela vai acabar, ela se racha e o rebento, nasce outro dentro dela que continua vivo. E pela quantidade de nascimentos tem a estimativa dos anos. Aquela oliveira estava ali quando Jesus passou. E eu gosto de ficar perto dela, Camila. Mas eu nunca tinha visto alguém que perdeu 2 filhos indo ao Getsêmani, ainda que revoltado. E no final ela perdeu o ônibus dela, a gente teve que ajudar. Eu falei para elas,
Eu não preguei. Ela veio me abraçar e obrigado pela palavra. Eu falei, a senhora que pregou, como a Serena que pregou hoje. Eu não gosto nem de falar isso, tá bom? Que o demônio não ouça, nem os seus espiões. Senhor, cega aí e bota surdo todos os espiões. Pastor, mas que é isso? Quando os filhos de Deus foram ver ele, foi no meio deles quem? Jesus saiu de 40 dias de jejum, quem estava lá esperando ele? Você é um abusado, você é um miserável. Você tem que estar blindando tua casa todo dia, ungindo, pegando óleo aqui. É um miserável. É algo que você fala, é um programa que tu deixa vazar, que entra na tua casa, é um desgraçado. Então ele está repreendido aqui, amém, igreja? Me ajuda aí, pelo menos concorda. Mas eu não sei se eu estaria em Israel 2 semanas depois, se os meus filhos batessem no carro e morressem os 2 dentro do carro. Eu não sei se eu teria essa força. Depois de Jesus, a dona Alice foi o maior exemplo que eu pude ver dentro do Getsemane. E voltei dizendo, como eu disse na reunião de pastores, a minha vida é muito rasa com Deus. E ela estava sozinha, no secreto. Todo mundo foi embora, a caravana dela, o guia e o pastor esqueceu dela. Eu não tenho problema. Jesus é a minha solução. Spurgeon diz que só há crente cego e surdo. Perdão. Que Deus só não fala e não se revela para o crente que é cego e é surdo espiritual. E se a gente não vai para o secreto, irmãos, a gente vai viver só pelo palpável. Como diz até os filósofos, o essencial, a essência de tudo, é invisível aos olhos. Tudo que você está vendo e tocando aí é mentira. Não existe. Vai terminar. O que só existe, o que é eterno. O que é transitório não existe. Está aqui. Até isso aqui, ó, não existe. Agora há algo em nós que vai existir para frente, para sempre. E Jesus está apontando o caminho. Identidade com Cristo é receber no secreto, obedecer no público e amar até o fim. E aí eu faço um apelo. Queremos ser relevantes? Vamos voltar para o início? Queremos impacto? Vamos voltar para o Pai? Queremos identidade? Antes de olhar para qualquer pessoa amanhã de manhã, antes de abrir os olhos, acordei. Vamos olhar para Jesus? Quantos podem se comprometer com isso nessa manhã? Levante sua mão e diga, eu quero isso. Porque quando a igreja se enche no secreto, ela transborda no público. Uma igreja que transborda de Jesus transforma vidas. Existem pessoas que vão ser transformadas. E a única Bíblia, olha para cá por favor, que ela vai ler na vida dela vai ser a sua vida. Tem maridos aqui que a única Bíblia que ele vai ler é a sua vida. Tem esposas aqui que a única... Tem pais aqui, Davi, que a única Bíblia que ele vai ler é você, Davi. Estou fazendo nenhuma propaganda da rede de televisão nenhuma. Nós temos um jargão de uma rede final do ano, então depende de nós, depende de nós. Esse mundo depende de nós. Nós somos a última resistência. A igreja é a última esperança desse planeta. Então faz assim comigo. Levantai, ó vossas cabeças, ó portais eternos. Levantai, ó vossas cabeças, para que entre o Senhor da glória. Quem é esse o Senhor da glória? Forte nas batalhas. Quem é Ele? Por isso que querem te desanimar, por isso que querem te deixar triste, troncho, por isso que querem te afastar, dizer que é besteira, parar para falar com Deus, já te acordam com um montão de coisas na cabeça que você tem que fazer, mas a primeira coisa que você tem que fazer é buscar no secreto com Deus. Quantos estão dispostos a isso?